paz do Senhor Jesus. No capítulo anterior, nós vimos um pouco sobre o rei Jeorão, Acasias e a rainha Atalia. No livro de Atos, Paulo enfrenta uma grande tempestade a caminho da Itália. Senhor Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença para ler mais um capítulo da Sua grande história. Nos ensina e nos capacita, Senhor, a colocar em prática as verdades que aqui encontramos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Hoje nós vamos ler 2 Crônicas 24 e 25. O rei Joás. Rei Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia, Gazela. Ela vinha de Berseba. Educado e ensinado pelo sacerdote Joiada, Joás agiu corretamente diante do Senhor durante toda a vida de Joiada. Joiada escolheu 2 mulheres para ele, e Joás teve filhos e filhas. Depois de um tempo, Joás decidiu fazer uma reforma no templo do Senhor. Reuniu os sacerdotes, os levitas e ordenou: vão à cidade de Judá todo ano e arrecadem um imposto da população para a reforma do templo de Deus. Esse trabalho será responsabilidade de vocês. Mas os levitas não se esforçaram e não fizeram nada. Então o rei mandou chamar Joiada, o sacerdote principal, e perguntou: por que você não mandou os levitas trazerem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, o servo do Senhor, e a comunidade de Israel determinaram para a manutenção do lugar de adoração? Veja em que condições está o templo. Atalia, aquela mulher perversa, e seus filhos deixaram o templo de Deus em ruínas. Levaram os objetos consagrados para cultuar Baal. Seguindo as ordens do rei, eles fizeram uma urna e puseram na entrada do templo do Senhor. Depois, mandaram anunciar em todo o território de Judá e Jerusalém o pagamento obrigatório do imposto que Moisés havia instituído quando Israel ainda estava no deserto. A população e os líderes ficaram felizes com a resolução e contribuíram com alegria, até encher a urna. Sempre que os sacerdotes levavam a urna para os fiscais do rei, eles constatavam que estava cheia. E o contador real e o oficial do sacerdote principal retiravam o dinheiro, e a urna era levada de volta. Eles faziam isso regularmente e conseguiram arrecadar muito dinheiro. O rei e o sacerdote Joiada entregavam todo o dinheiro aos encarregados do templo, que por sua vez pagavam os pedreiros, os carpinteiros responsáveis pelo reparo do templo do Senhor. Eles trabalhavam sem interrupção até que a reforma fosse concluída. O templo ficou novo. Terminada a obra, devolveram o dinheiro que havia sobrado ao rei e à joiada. Esses recursos foram utilizados para a confecção de utensílios para o templo e para os sacrifícios diários e ofertas queimadas, vasilhas e outros objetos de ouro e de prata para uso litúrgico. Quando Joiada estava viva, as ofertas queimadas eram oferecidas regularmente no templo de Deus. Joiada morreu em idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado no cemitério real porque tinha se destacado muito em seu serviço a Israel e a Deus e no seu templo. Depois da morte de Joiada, a situação mudou para pior. Os dirigentes de Judá tiveram uma audiência com o rei e ele atendeu ao pedido deles. Assim, abandonaram o templo do Senhor e passaram a servir a deusa da prostituição. Por causa desse pecado, Deus ficou muito furioso com Judá e Jerusalém. O Senhor enviou profetas para adverti-los das consequências daquele pecado, mas ninguém dava atenção a eles. O Espírito de Deus despertou Zacarias, filho do sacerdote Joiada, para dizer: assim diz o Senhor, porque vocês se afastaram deliberadamente dos mandamentos do Senhor? Vocês não podem continuar assim. Se abandonarem o Senhor, ele os abandonará. Mas alguns tramaram contra Zacarias e com a cumplicidade do rei. Na verdade, por ordem dele, apedrejaram até a morte dentro do pátio do templo do Senhor. Foi assim que o rei Joás retribuiu a lealdade do sacerdote que havia proclamado rei. Assassinou o filho de Joiada. As últimas palavras de Zacarias foram: vejam isso, ó Senhor, que eles paguem por isso.
Cerca de um ano depois, as tropas dos arameus atacaram Joás. Invadiram Judá e Jerusalém, massacraram os líderes e mandaram todo o despojo para o rei em Damasco. O exército arameu era bem pequeno, mas o Senhor o usou para derrotar o grande exército de Joás, porque eles abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os sírios foram instrumentos de castigo de Deus contra Joás. Joás foi gravemente ferido na batalha, e os próprios oficiais do rei o mataram, numa conspiração tramada na corte como vingança pelo assassinato do filho do sacerdote Joiada. Ele foi morto na própria cama e sepultado na cidade de Davi, mas não teve o privilégio de um túmulo no cemitério real. Os que conspiraram contra ele foram Jabade, filho do amonita Simeate, Jeozabade, filho do moabita Sinrite. Quanto aos seus filhos e muitas sentenças proferidas contra Joás, e a história da restauração do templo de Deus está tudo registrado nas anotações sobre os reis. Amazias, filho de Joás, o sucedeu. O rei Amazias. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. Ele agiu corretamente diante do Senhor, mas não com absoluta sinceridade. Quando viu que tinha o reino nas mãos, mandou executar os guardas do palácio que haviam assassinado seu pai, o rei, mas não matou os filhos dos assassinos, por respeito ao que estava escrito na revelação de Moisés. Os pais não devem ser punidos pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados dos pais. Cada um deve responder seus próprios atos. Amazia organizou Judá e classificou Judá e Benjamim por famílias e por unidades militares. Todos os homens de 20 anos de idade ou mais deveriam se alistar. Foram contados 300.000 capazes de servir o exército. Além disso, contrataram 100.000 soldados de Israel ao custo de 3,5 toneladas de prata. Um homem de Deus apareceu e disse: Ó rei, não deixe os soldados israelitas no exército. O Senhor não está com eles, nem com nenhum dos efraimitas. Seja corajoso e vá apenas com seu exército. Só Deus poderá dar vitória a você ou a derrota a você. Mas Amazias perguntou ao homem de Deus: O que devo fazer com o dinheiro, as 3,5 toneladas de prata que paguei aos israelitas? O homem de Deus respondeu: A ajuda de Deus vale muito mais que isso. Então Amazias mandou embora os soldados do norte que tinha contratado, e eles ficaram muito aborrecidos por não poder lutar e voltaram furiosos. Mas Amazias estava otimista. Levou as tropas do Vale do Sul e matou 10.000 homens de Seir. Fizeram 10.000 prisioneiros e levaram-nos até o topo da rocha e jogaram no precipício. Todos morreram na queda, esmagados contra as rochas. As tropas que Amazias tinha mandado embora do seu exército, furiosas por não poderem lutar e se aproveitar do despojo, atacaram a cidade de Judá, de Samaria e de Bet-Horon, matando 3.000 pessoas e levando muitos despojos. Quando voltou da batalha contra os edomitas, Amazia trouxe de volta os deuses dos cidadãos de Seir e os estabeleceu como se fossem seus deuses, adorando-os e os queimando incenso para eles. Esse ato provocou a ira de Deus, que enviou um profeta com esta mensagem: O que está acontecendo? Por que você está clamando a deuses inferiores que não conseguiram livrar o povo deles, deuses mais fracos que você? Amazia interrompeu: Por acaso pedi a sua opinião? Fique quieto, senão mando arrastá-lo para fora. O profeta parou de falar, mas antes disse o seguinte: Tenho conhecimento de que Deus resolveu destruí-lo por causa de tudo que tem feito, porque não seguiu o meu conselho. Certo dia, Amazias mandou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, para desafiá-lo a lutar. Se tiver coragem, venha se encontrar comigo. Vamos medir forças. Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá. Certa vez, um espinheiro do Líbano mandou dizer a um cedro do Líbano: Dê sua filha em casamento ao meu filho. Mas depois, um animal selvagem do Líbano passou e pisou no espinheiro e o esmagou. Só porque você derrotou os edomitas na batalha, agora está pensando que é mais forte que todos? Pode se orgulhar, mas fique aí no seu canto. Por que arriscar a sorte?
Por que amargar uma derrota para você mesmo e para Judá? Mas Amazias não desistiu. Então Jeoás, rei de Israel, cedeu e concordou em enfrentar Amazias, rei de Judá. Eles se encontraram em Bet-Semes, uma cidade de Judá. Judá sofreu uma humilhante derrota para Israel. Todos os soldados fugiram para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes. Mas Jeoás não parou por aí. Prosseguiu para atacar Jerusalém, demoliu os muros da cidade desde a porta de Efraim até a porta da esquina, cerca de 180 metros, saqueou o ouro, a prata e todos os utensílios de valor do palácio e do templo do Senhor. Também fez vários reféns e voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, reinou mais 15 anos depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel. O restante da vida e dos feitos de Amazias, do início ao fim, está registrado nas crônicas dos reis de Judá e de Israel. Nos últimos anos de Amazias, depois de ter se afastado do Senhor, fizeram uma conspiração contra ele em Jerusalém e ele teve de fugir para Laques, mas foi perseguido e morto em Laques. Seu corpo foi trazido sobre um cavalo e sepultado em Jerusalém, com os seus antepassados na cidade de Davi. Atos capítulo 27. Nosso apetite por comida e pela vida se foram. Então Paulo foi para o meio do grupo e disse: Amigos, vocês deveriam ter me ouvido lá em Creta. Poderíamos ter evitado essa provação, mas não há como desistir agora. De agora em diante as coisas vão melhorar. Garanto que nenhum de nós vai se perder, ainda que não possa dizer o mesmo do navio que está condenado. Na noite passada, um anjo de Deus apareceu a mim, um anjo de Deus a quem eu sirvo. Me disse: Não desista, Paulo. Você ainda vai estar na presença de César. E todos os que viajam com você também vão se salvar. Portanto, prezados amigos, coragem. Creio que Deus está fazendo exatamente o que me prometeu. Mas vamos naufragar perto de alguma ilha. Na 14ª noite, à deriva, em algum lugar em alto mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros perceberam que estávamos aproximando-nos da terra. Sondaram o fundo do mar. Estávamos a uma profundidade de 36 metros. Pouco depois, 27 metros, temendo uma colisão com alguma rocha. Lançaram as 4 âncoras e oraram pelo raiar do dia. Alguns marinheiros tentaram fugir do navio. Arriaram o bote salva-vidas, fingindo que iam lançar as âncoras da proa. Paulo percebeu a manobra e disse ao centurião e aos seus soldados: Se esses marinheiros não ficarem no navio, todos nós vamos naufragar. Então os soldados cortaram as cordas do bote salva-vida e deixaram cair no mar. Perto do amanhecer, Paulo reuniu a tripulação e os passageiros e propôs um desjejum. Esse é o 14º dia que estamos sem comida. Nenhum de nós comeu nada, mas insisto que comam alguma coisa. Vocês vão precisar de forças para o resgate que está diante de nós. Garanto que vocês sairão dessa sem um arranhão. E ele partiu o pão, deu graças a Deus e distribuiu, e todos comeram animados. 276 pessoas. Depois da refeição, estando todos satisfeitos, o navio foi aliviado do peso mais uma vez. Agora a carga de grãos. Ao raiar do dia, ninguém reconheceu o lugar, mas estavam numa baía com uma bela praia. Decididos a levar o navio para a praia, cortaram as âncoras e soltaram o leme, seguindo o vento. Mas não deu certo. Ainda longe, batemos num recife e o navio começou a se partir. Salmo 89. Por quanto tempo aguentaremos isso, ó Senhor? Foste embora de vez? Guardará rancor para sempre? Lembra-te do meu lamento, de como a vida é curta. Criaste os homens e as mulheres só para isso? Veremos a morte cedo demais. Todos verão, e não há porta dos fundos para escapar. Então, onde está o amor que o fez tão conhecido? O que aconteceu com a tua promessa, Davi? Olha para teus servos, querido Senhor. Sou alvo de piadas de todas as nações, das zombarias dos inimigos. Ó Senhor, enquanto eles perseguem os passos do teu ungido amado, bendito seja o Senhor para sempre e sempre. Amém. Amém. Obrigada por esta palavra.